Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Toda hora. Ele que pegou muito. Só tô me tremendo até agora, pra ser sincero, tô muito feliz. Para coroar esse momento incrível que eu tô vendo aqui. Agradecer a Deus, a minha família que sempre estiveram do meu lado e por causa acreditar de mim, eu só tô feliz. Agora é hora de aproveitar esse momento da melhor forma possível. Agradecer ao Corinthians, agradecer a torcida, todo mundo que me apoiou, todo mundo que torce por mim, todo mundo que me estendeu a mão e tem um carinho pelo meu trabalho. Todos vocês fazem parte disso. Meu coração tá cheio de gratidão. Falando em Corinthians, o Capelanes está no Parque São Jorge, tem informações importantes. Ontem, Augusto Melo foi afastado da presidência do Timão. Capela, dias intensos pro torcedor do Corinthians. Bom dia pra você. Um bom dia e um beijão pra você, pra toda a galera aí, Rona, Capita, Cicinho, quem tá acompanhando a gente aqui no Jogo Aberto. Lance seguinte, gente, eu não vou falar, e tem muita gente ainda meio que perdida no pagode em relação ao Augusto Melo. Gente, calma, o Augusto Melo ele não foi empichado ainda, o Augusto Melo está afastado. Vamos tentar aqui minimamente explicar bonitinho como é que funciona aí o estatuto do clube, tá? A gente fez um belo resumo ontem, mas pra quem não acompanhou, ontem nós tivemos aqui no Parque São Jorge a reunião. E eu estive aqui pro Jogo Aberto e falamos aqui, gente, ele tá fora, esquece. Inclusive, vou até passar o número de votos que foi uma goleada, hein? Atenção, gente, porque são 300 conselheiros que têm o poder de voto. Nem todos estiveram aqui. Conselheiros presentes, 236 estiveram aqui para votar. Os votos totais foram 234. Sim, pro afastamento do Augusto Melo. 176, gente pra caramba. Não, 57, obviamente os aliados do Augusto. Abstenção, um voto, não votou, um voto, e em branco também um voto. Então assim, realmente foi uma goleada. Ele tá afastado. Por sinal, daqui a pouquinho, aqui mesmo, no salão, aqui no auditório do Parque São Jorge, vai rolar a primeira entrevista coletiva recebendo a imprensa do, entre aspas, né, novo presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, que era o primeiro vice. Agora, ele vai assumir a presidência do clube. O Armando Mendonça, que era o segundo vice, sobe, vira o primeiro vice e estará, inclusive, ao lado do Osmar Stabile nessa... Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor para vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, ô cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí e não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Entrevista coletiva que vai receber a imprensa aqui no Parque São Jorge a partir das 3 horas da tarde. Então assim, gente, o que falta agora para o Augusto Melo realmente ser empichado, se é que de fato vai acontecer? O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, ele tem, segundo o estatuto, 5 dias para que ele possa dar uma data para que os sócios do clube, os sócios que frequentam o dia a dia do clube, possam votar. Então pode acontecer daqui uma semana, duvido. Pode acontecer daqui um mês, daqui 60 dias, tudo pode acontecer, né? É Corinthians, e tratando de Corinthians, tudo pode acontecer. Então, obviamente, que a gente vai acompanhar. A expectativa é que o Osmar Stabile ele fique até o fim de 2026, a não ser que novas eleições sejam convocadas, e aí cada um vai colocar a sua chapa e vão concorrer, tá? Então, pra gente poder falar um pouquinho mais de tudo que rolou ontem aqui no Parque São Jorge, e obviamente do que vai rolar hoje, eu convoco meu parceiro Caio Capato e um resumaço desse bafafá aqui no Parque São Jorge. Fala aí, Capato! Antes mesmo de qualquer votação, Augusto Melo apareceu de surpresa para definir o que seria a noite. O jogo não acabou, mas saiu de cabeça erguida por enquanto. Depois de tentar na justiça interromper a votação de impeachment, o que tinha cara de renúncia, na verdade, era Augusto Melo admitindo a derrota que viria mais tarde. Eu não vou participar dessa palhaçada, porque a gente sabe tudo que está funcionando lá dentro, a gente sabe que lá tem a maioria. Não estou renunciando, tem muita briga ainda, porque já que eles brigaram para me tirar daqui, eu vou brigar para continuar aqui, que não vai ser entregue de mão beijada também. Palavras de Augusto Melo, que horas depois seriam confirmadas com uma votação significativa no Conselho Deliberativo do clube. 176 votos favoráveis ao afastamento contra 57 contrários. Não é um momento feliz para o Corinthians. A gente lamenta tudo que está acontecendo, mas é o que está no estatuto. Ele está sendo cumprido. Nós estamos muito convencidos de que, cedo ou tarde, a Justiça reconhecerá abusividades e ilegalidades do processo, além da fragilidade do indiciamento. Derrota na política do clube que não seria a única da noite para Augusto Melo.
O agora presidente afastado teve negado habeas corpus preventivo pela Justiça de São Paulo, já que também responde na esfera criminal pelo caso Vai de Bet. As acusações de furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa foram ideias construídas através de indiciamento da Polícia Civil contra Augusto, Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano por irregularidades no contrato com a casa de apostas. Ele não desejou em nenhum momento renunciar e não vai renunciar porque ele é inocente. É por isso, né? A renúncia seria uma espécie de reconhecimento de culpabilidade ou coisa que o valha, né? Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, foi o último a falar e esclareceu os próximos passos da vida política alvinegra. Uma assembleia dos sócios para validar ou não o impedimento de Augusto Melo deve ser definida nos próximos 5 dias. Se efetivamente a Assembleia Geral ratificar a decisão do Conselho, nós temos uma nova eleição dentro do Conselho. Do que a gente chama, e que vocês estão acostumados a chamar de eleição indireta. Momentaneamente assume o vice Osmar Stabile, se dirigiu aos conselheiros e torcedores pedindo união para superar os escândalos em um momento complicado. Enquanto o jogo fora de campo parece longe de acabar, talvez só mesmo o torcedor tenha lembrado que quilômetros distante dali, na Argentina, o Corinthians estava a uma noite de jogar a vida na Copa Sul-Americana. É pelo Corinthians sempre, eu te amo, meu Corinthians. Corinthians é do povo e não de empresário. O ladrão devolve o Coringão do povão. Então o impeachment não chegou a acontecer, mas ele foi afastado. Teremos uma nova votação para os sócios, sem data definida ainda. Ronaldão, qual é a sensação que você fica? Porque as denúncias ainda não foram feitas, mas a Polícia Civil concluiu que tem tudo para indiciar o Augusto. E por enquanto ele disse que vai se defender, falou das coisas boas que ele fez e saiu. Mas não tem nada definido ainda, só que o torcedor ele quer moralidade, ele quer contas em dia, ele quer pessoas sérias dirigindo o clube. E faz tempo que o Corinthians não tem aquela gestão que uma imensidão como é a torcida e como é a representatividade do Corinthians merecem. É isso que você falou, a espera do torcedor é essa. Já que começou a fazer toda essa bagunça e tentar arrumar, acho que o melhor é começar a tirar as gavetas, todas, mexer nas gavetas, limpar tudo bonitinho e continuar essa faxina. O Conselho tem o direito e o dever de continuar com essa faxina. Se realmente foi encontrado coisa no Augusto Melo, é continuar com isso. Já que pegou o fio da meada, já vai até o final, vai limpando. Porque o torcedor quer ver isso. Chega de sempre colocar nas páginas policiais a equipe do Corinthians, o torcedor quer ver as claras, tudo que acontece lá. E agora, se começar a voltar os ratos, aí vai voltar e ferver o clube. Porque já teve um final de semana aí que começaram a desfilar aí, e depois saíram correndo. O torcedor não vai aguentar mais. O torcedor não aguenta mais. Então não adianta ficar rodando e entrar dentro do clube que vai sair. Vai. Não tem mais paciência. Então, começou a limpeza, vai ter que terminar. Aonde está a limpeza? Na cozinha, na sala? Vai ter que limpar a casa toda. Vai ter que ser até o quintal. Vai ter que varrer o quintal, se bobear o quarteirão. É assim que vai funcionar agora. Pelo menos a gente espera. O Tuma deu essa garantia de que vai, junto com o Conselho, olhar tudo e todos agora. Então é assim que tem que ser feito. Para o torcedor respirar. Pelo menos isso. E no meio disso tudo, o Corinthians tem compromisso pela Copa Sul-Americana, jogo na Argentina contra o Huracan. E a ordem é vencer para continuar, pelo menos, com chances nos playoffs. No Parque São Jorge, a política está pegando fogo. O jogo não acabou, mas saiu de cabeça erguida por enquanto. Dentro de campo, a ideia é blindar os jogadores. A blindagem existe um respeito muito grande por parte da diretoria do Corinthians, assim como também pela oposição. Mais tarde, o Timão enfrenta o Huracan em Buenos Aires pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Uma vitória simples já garante vaga nos playoffs, mas para assumir a liderança do Grupo C e com isso avançar direto para as oitavas de final, o Corinthians vai precisar vencer por pelo menos 4 gols de diferença. Se perder ou empatar, vai depender de um tropeço do América de Cali, que joga com o Racing do Uruguai em casa. Temos sim uma decisão muito importante, nós deixamos de fazer alguns resultados lá atrás e isso agora nós temos que tentar resgatar. Dorival preparou a equipe no CT do Cruzeiro em Belo Horizonte, onde o Corinthians jogou no fim de semana contra o Galo. No caminho para a Argentina, o goleiro Hugo Souza soube da convocação para a seleção brasileira. Estou me tremendo até agora, para ser sincero, estou muito feliz para coroar esse momento incrível que eu estou vivendo aqui. Agradecer a Deus, a minha família que sempre estiveram do meu lado e quando acreditaram de mim, eu só estou feliz. Memphis Depay está garantido na Holanda. No desembarque lá na Argentina foi a vez de Carrillo e Martínez.
descobrirem que também foram convocados para as suas seleções. Para o duelo de hoje, Dorival tem 2 desfalques. O zagueiro Gustavo Henrique faz tratamento de uma hérnia e o atacante Yuri Alberto sofreu uma fratura no processo transverso da coluna lombar. Muitas dúvidas sobre a escalação. O provável time tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Andileri, Maicon, Ranieri ou Martínez, Carrídio ou Bidon, Igor Coronado ou Garro, lá na frente Memphis Depay e Romero ou Thales Magno. O Garro e Mendes nós estamos ainda em uma fase de transição, nós temos que aguardar. Eles vieram com a gente, nós estamos trabalhando, hoje mesmo eles fizeram um trabalho diferenciado, nós estamos tentando prepará-los. Mais uma oportunidade de a gente mostrar em campo, um jogo difícil, um jogo que todos nós gostamos de jogar, então a gente tem um compromisso muito importante lá na Argentina, então o trabalho está sendo bem feito, todo mundo está concentrado, todo mundo focado e vamos lá em busca da vitória, em busca da nossa classificação em primeiro, que é o que mais importa pra gente. O Corinthians vai em busca da classificação. Só assim a torcida pode ter um pouco de paz. Se o Corinthians ganhar por 4 gols de diferença, ele fica em primeiro lugar, classificação direta, tudo lindo, maravilhoso. Se ele vencer o jogo, aí a classificação pode acontecer para o playoff. Ronaldo, como é que você está vendo essa situação em campo? Porque a Sul-Americana, o Corinthians não deu aquela atenção para a competição, tropeçou em casa, teve alguns percalços, mas agora é a partida decisiva. Começou tudo com o Ramon Dias, né? Por isso que o Corinthians ficou meio que perdido. Agora, com o próprio Dorival, é um outro time praticamente. Um time que dificilmente toma gol. Olha, eu tô falando isso, hein? 4 jogos sem tomar gol e eu já tô falando sobre isso. Mas é a verdade, ele conseguiu até achar um lugar. Porque o único lugar que tinha o Félix Torres na cabeça do torcedor era o olho da rua. Ele conseguiu achar uma lateral para esse menino. E foi bem, né? Foi bem, quer dizer, o Dorival sabe o que fazer. Agora, se vai conseguir esses 4 gols, né? A gente fica apreensivo aqui. Mas eu acho que uma vitória vem, e é uma vitória de um time que está vendo que está tendo problemas em casa, né, extra-campo, mas fora, dentro de campo, parece que estão mais unidos. A gente vê aí até nas imagens, quando o Hugo foi convocado, todo mundo abraçando ele no aeroporto. Então, uma coisa que o grupo abraçou também. Então, tem coisas que só o Dorival sabe fazer, né? Então, a gente vai esperar. O corintiano só pode esperar um grande jogo do Corinthians. Aquele grande jogo, é aquele jogo mascado, moído e 1-0 para nós. Notícias, afastamento do Augusto Melo, tudo. Deixa eu sentar aqui, vou olhar pro Capelanes agora. Já conta os detalhes e agora os próximos passos. Tudo, Capelanes, não esconda o jogo. Vamos lá, é engraçado, né, Negrão? Ele vai colocando a sirene ao invés de colocar o hino, porque realmente, Negrão, você tem toda a razão. É caso de polícia, até porque ontem o Augusto Melo, ele teve um pedido de habeas corpus negado. Então agora ele vai ter que se virar isso. Vai, Corinthians, coisa maravilhosa, e a coisa vai virar, a maré vai virar. Então, assim, agora ele vai ter que se virar com a justiça. Tá? E olha, ontem até, vamos me colocar nessa também, uma boa parte da imprensa deu uma bela de uma barrigada, porque, o Augusto Melo renunciou. E aí, na verdade, ele deu um discurso já acusando a derrota antes mesmo da votação. Porque é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, gente. A gente tem informação daqui de bastidor, conversa com muita gente que tem o poder do voto. E aí os conselheiros definiram, foram 236 votos, 176 a favor do impeachment do Augusto Melo. Então, assim, foi uma goleada. Então, para poder explicar, gente, estamos aqui no Parque São Jorge, por quê? Vamos mostrar aqui daqui a pouquinho, conselheiros, imprensa e, sobretudo, o novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, vai conceder a sua primeira entrevista coletiva como presidente oficial do clube, correto? O Augusto Melo, por hora, está afastado. Empichado? Ainda não, afastado. Então, daqui a pouquinho, por volta das 3 horas da tarde, começa a entrevista coletiva do Osmar Stabile, agora presidente do Corinthians em exercício, e o Armando Mendonça, que era o segundo vice e assume como primeiro vice. Muita gente fala que isso pode refletir no campo de jogo e tal, mas o Corinthians minimamente está blindado no comando do Fabinho Soldado. A informação que nós temos, Rê, é que por mais que muita gente tenha informação, e a gente respeita, não é desmentidor de notícia, é que o Fabinho Soldado, o Osmar Stabile, não pensa em modificar absolutamente nada. Vai com o que tem agora, certo? Então o Fabinho Soldado deve ser mantido como homem forte do departamento de futebol e aguardar os próximos passos. A informação que nós temos é, em 5 dias, o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, deve aí sim passar uma data para a votação dos sócios. Se os sócios votarem na maioria a favor do impeachment do Augusto, aí, ó, beijo nas crianças, pode beijar a viúva, o Augusto Melo tá fora do Corinthians mesmo. E aí, Ronaldo? Então, a gente espera isso, a limpeza, né? Porque agora já começou, termina. A gente espera isso há muitos anos. Essa que é a verdade. Você falou que não quer o passado, as teias de aranha. Não, ninguém quer mais, não, ninguém atura mais. Se caiu um lá dentro, já tinha um rodando lá. Que era o irmão do outro, tava lá, rodando lá, o irmão.
Mas não vai entrar de gaiata, tá todo mundo de olho. Agora a fiscalização Mas como é que foi recebido mais lá? do que foi. Na torre, como é que foi Na torre, lá na torre, caiu a bandeja, correu todo mundo. Então tá assim, não tem mais jeito, vocês não vão respirar mais, não vai respirar mais. O Stabile, mandei mensagem pra ele ontem, falei com o Turma hoje também, falei com todo mundo lá, ninguém vai respirar. Você falou com o Augusto? O Augusto eu falei com ele na semana passada, ele tava na correria, mandei uma mensagem, ele me respondeu, en passant, mas é isso aí, cometeu erros gravíssimos, tem que ser colocado na porta pra fora, porque ali não é lugar pra isso. Ali é lugar de uma nação, ali é lugar do torcedor. É só você olhar no semblante do torcedor, ver se ele está feliz ou não. Hoje é um capítulo triste, mas amanhã, quem sabe, depois de limpar tudo isso, o torcedor não venha sorrir, sabendo que o seu time está sendo valorizado, também dentro do Corinthians. Porque o Corinthians é enorme para ser do lado de fora. E ele tem que ser enorme do lado de dentro também. E as pessoas que lá estão, não estão sozinhas. Stabile não está sozinho, o Turma também agora está sozinho. Vocês vão ter que agora corresponder esse fato que aconteceu agora aí, que foi feito um erro, ele foi corrigido em seguida. E agora não vai se tapar mal só com a peneira aí, não. Porque tem muita gente fiscalizando, você pode ter certeza. Vai ter mais gente ainda encostando para fiscalizar, não para tomar de novo, hein? Porque vocês que estão achando que vão tomar de novo aí, não vai. Porque já tem CPF, já tem nome, já tem cara, já tem tudo. Até o facial já tem. Então na máquina vai apitar. O que acontece é o seguinte, Renato, aquele conselho que aprovou as contas do passado, ele não existe mais. 70% do conselho do Corinthians foi mudado. Com novos conselheiros, certo, Ronaldo? Sim. Entendeu? Então, por isso que está acontecendo isso. Se fosse igual ao passado, que aprovaram um monte de contas que não poderiam Mas vão rever aprovar, as contas de a coisa 22, 23. É, mas mudou agora. Capivara. Mudou agora. Por isso que teve essa mudança no poder do Corinthians, do conselho. Entendeu? Mudou agora. Então, o conselho que apoiou foi o mesmo conselho que tirou quando estava errado. Isso é legal. Isso dá uma esperança para a torcida corintiana, né? Porque a grande preocupação agora do corintiano, o Ronaldo pode até dizer melhor, o Ronaldo Ulisses também, é justamente essa situação. Eu vou confundir, desculpa. Não, mas falar de futebol do São Paulo, você quer saber o que é de São Paulo? Mas é justamente essa situação de que o Augusto saiu de forma totalmente justa. E é isso, né? Se for comprovado que ele fez todas essas coisas que está sendo julgado, é cadeia. É crime. Não é só no futebol, é crime, é corrupção. Além disso, agora o Corinthians não pode deixar voltar a turma que arrebenta o clube. Porque agora esses caras... Você viu o Duílio aparecendo como se fosse o herói? Não, que isso, cara? Falando que era um dia triste pro Corinthians. Que vergonha. O cara que deixou inúmeras confissões de dívidas com empresários no apagar das luzes na saída dele. O oportunista. Então, a torcida, todo mundo tem que ficar ligado no Corinthians, porque essa turma vai querer voltar. Não pode deixar essa turma voltar. Ô, Duílio, dia triste foi quando você assinou com o Mano. Dia triste foi quando você deixou de pagar os caras e falando que era a melhor administração do Confissão de dia triste foi ver você ontem também lá. Isso que é o dia triste, tá? Pronto. Tá aí o recado. Porque esses problemas todos... O Augusto, gente, está afastado nesse momento, pode ser processado, pode ser, por enquanto, indiciado. Tem que ser, né? Daqui a pouquinho ele vai ter que prestar contas com a justiça e tudo mais. Agora, os problemas do Corinthians vêm de longa data e muita gente já esqueceu disso, não é? Então, agora é a hora de fazer essa limpeza bem profunda. Posso fazer uma correção? Sim. Cometi um equívoco aqui. O quê? Os conselheiros que aprovaram as contas de 23 são os mesmos, me desculpe. São os mesmos? São. Então eles vão puxar aquela conta lá de 23? Não Você acha que vão, né? Tem que puxar. Será? Veremos. Obrigado, Marco, a Marília mandou aqui. A gente vai passar para o Chico já a palavra, mas só para você arredondar esse assunto. É triste quando qualquer clube chega nesse nível de afastamento de um presidente. Marco? Pois é, estou pensando aqui, né, que o São Paulo também teve o afastamento de um presidente e ficou pior, né? E depois vieram outras gestões, São Paulo hoje deve 1 bilhão e parece que está tudo certo, né? Lá as contas são aprovadas, não se discute. Então eu fico olhando para o Corinthians e me dói o coração pensar como está o meu São Paulo hoje. E quando você olha essa situação do Corinthians, a gente fica acompanhando todas as notícias, as informações, mas já era um fato praticamente consumado que o Augusto seria afastado. Agora vai ter uma votação sem data definida para ver o que os sócios decidirão, mas por enquanto ele perde poder, perde espaço e vamos ver o que acontecerá no Corinthians nesse meio tempo. Exatamente, Renato. É triste porque é a questão da credibilidade, que o Corinthians só não perdeu por conta do seu torcedor, que é o maior patrimônio que tem. Porque o Corinthians, fora, continua sendo muito, mas muito grande. Prova disso é o quanto consegue arrecadar, o que o torcedor faz com o Corinthians. Enquanto isso, nos bastidores, é pequeno, e muito pequeno, se apequenou, né? E a gente vê o que vem acontecendo com o Corinthians. Então a gente espera que, depois desse desenrolar aí, o Corinthians volte a ser grande também ali nessa questão da gestão, porque a grandeza do Corinthians não pode ser isso que nós estamos vendo, porque o torcedor ainda tem segurado essa grandeza do Corinthians, porque se for por conta desses caras aí que o Ronaldo fala, seria bem pior do que nós estamos presenciando aí. Cada vez eu me convenço mais e entendo porque o torcedor do Corinthians é chamado de fiel. Porque o clube muitas vezes maltrata o torcedor. E é um time que bota 40 mil pessoas
Todo jogo, todo santo jogo, independentemente do adversário. É impressionante o que a torcida do Corinthians faz por esse clube e o que os caras fazem com o torcedor. Renata, hoje tem jogo do Corinthians, uma decisão. E olha o que nós estamos falando. De um caso de polícia, de um presidente que foi destituído, de uma briga pelo poder, uma ganância terrível e os caras lá na Argentina jogando, né, por uma classificação, cara, inacreditável. E eu acho que isso fica mais comprovado, Renato, uma preocupação até do torcedor corintiano, de que não existe uma influência muito grande, né, desses fatos ocorridos na polícia do Corinthians com o time no campo de jogo. Parece que o time não tem sentido muito. Isso aí acho até que virou uma rotina de tanto se falar nisso. Por conta de um cara. Eu acho que o Fabinho Soldado é o dono do vestiário e que ele continue assim. E o Fabinho Soldado é ligado a quem? Augusto Melo. São parceiraços, tomam todas as decisões juntos. Ele era o presidente do clube. E agora? E agora eu acho que não pode mudar. Não toque no Chico, né? Os caras têm que entrar lá em campo para tentar classificar, para poder arrecadar dinheiro para esses caras aí, ó, para pagar o rumo que esses caras estão criando dentro do Corinthians, né? Imagine, porque... Sempre que classificação dá mais receita. Exatamente. Então, o que é feito de maneira errada fora de campo, aí você tem que chamar os torcedores para tentar pagar a dívida, usar do sentimentalismo. Então, isso é uma vergonha. O Corinthians é impressionante, mas administrativamente, historicamente, ele não anda. É uma pena isso, porque é uma potanice. Quero saber informações, escalação hoje, aquela prévia do Corinthians, detalhes. Lembrando que o Huracan tem a decisão do Campeonato Argentino no domingo contra o Platense, então pode poupar jogadores, pode ser legal pro Timão. E aí? Você levantou para que eu pudesse cortar exatamente isso. Então a tendência, não vou falar, é time misto, é time reserva, mas você tem toda a razão. O foco dos caras é no campeonato local. Até porque eles já estão, por sinal, chama atenção. Eu fiz umas contas aqui, se eu estiver errado, depois você me corrige, viu? Eu sou meio burro de conta. Mas pelo que eu vi, dependendo inclusive do resultado do América de Cali contra o Racing do Uruguai, o Huracan precisa vencer. Assim, empatando já tá bacana, tá show de bola, legal. Só que complica o Corinthians, né? Que se terminar como segundo colocado do seu grupo, vai para os playoffs, é para repescagem da Sul-Americana. Quer dizer, mais 2 datas num calendário complicado. Então pro Corinthians é o seguinte, é ganhar. Aí você, torcedor, vai me perguntar o seguinte e me cobra amanhã, que a gente tem uma informação aqui, vamos aguardar para ver se vai se confirmar. O Garro e o Depay, como eu falei desde a semana passada, não só relacionados, não só viajaram, mas o Garro, a informação, ele começa no banco de reservas. O Depay, a tendência é ser titular. Então se você me perguntasse aqui, o Corinthians vai com força máxima, o Carrillo tá pendurado, mas vai pro jogo, sem o Yuri Alberto, infelizmente com uma lesão aqui na região do lombar, chata a lesão, ele fica de fora, obviamente, joga o Romero ao lado do Depay, e aí o Coronado, com o Garro no banco. Então assim, se você for analisar o sistema defensivo também, eu tô, sabe, pagando para ver, mas pelo que a gente tá sentindo do trabalho do Dorival, Kaká e André Ramalho, mais uma vez, ganhando sequência, atuando juntos, então é o Corinthians, na medida do possível, com força máxima, sem os lesionados e contando com a recuperação já 100% do Depay e do Garro, que, repito, começa no banco e entra no decorrer do jogo. Vamos aguardar 1 hora antes da bola rolar para confirmar a escalação, mas a tendência aí é essa, viu, Rê? Pois é, tá aí então uma prévia do Corinthians, que hoje tem esse jogo decisivo na Argentina contra a boa equipe do Huracan, que por conta do campeonato argentino, do Apertura, pode vir bem desfalcada, modificada e ajudar até no desenvolvimento da partida. Força máxima, Ronaldão. Força máxima. Eu gosto de ver o Memphis Depay com o Romero também. Eu gosto de ver esse ataque aí, eu acho que vai surtir efeito. Agora tem que ver onde vai estar o Coronado, se ele vai estar muito distante, se ele vai abrir um pouco mais para a direita, para a esquerda. O certo é ele centralizado, ele e o Carrillo ali centralizado, que está mais pro lado direito. Mas não é um time ruim, não. A defesa que preocupava, parece que o Dorival deu jeito, 4 jogos não toma gol. E eu queria mostrar, aproveitar o ensejo, menina Renata, para a gente fazer uma inauguração do quadro da mesa do Ronaldão, que toda semana deve mudar, né, Marcelo? Acho que é isso, né? A figura, você quer fazer a honra, por favor? Você, sua mesa. Você pode fazer a honra. Não, a sua mesa. É sua. Não, a mesa não é minha, a mesa tem isso aqui. Já sabe o que vê, né, menina? Então, namorando a mesa do Ronaldo, o menino que vai mudar. Dá uma olhada aqui, olha que coisa mais linda. Menino Hugo! Salva de palmas! Esse menino, amigos do Rio, esse menino lindo! E toda semana, o cavalo estará aqui. Meu herói, meu herói. Hugo, meu herói, meu herói. Que narração, hein? Muito bem. Vamos ver. Agora vamos para palpites, porque temos Sul-Americana e Libertadores na parada. E vamos começar com o São Paulo jogando diante do Tajeres. Ronaldão. São Paulo e Tajeres? 2-0 para o Tajeres. Chico. São Paulo e Tajeres? Não. 2-0 São Paulo. 2-1 São Paulo, meu placar. Ulisses. 3-1 pro São Paulo, contra o Tajeres. Sgarbi. O tricolor, São Paulo tá me convencendo muito não, 1-0 São Paulo. Sai bem, pô. Eu tô nessa também. Sai daqui, Ferrarese na direita, 1-0 São Paulo. Marco. 2-0 São Paulo. Tamo junto, doutora. Agora vamos com o Corinthians. Huracan e Corinthians. Vai lá, Cicinho, rapidinho. Olá, que tal? 1-0 Huracan. Ulisses. 2-1, Corinthians voltar pra ponta direita. Sgarbi. Tchau, Corinthians, 0-0. Chico. Não é o que eu quero, mas 1-1. Marco. 1-0 Corinthians. E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.